ser simplesmente advogado não é suficiente para que você tenha sucesso na advocacia. Muitos saem sim da faculdade achando que, nossa, passei na OAB, é suficiente. Agora vou chegar por aí dando carteirada, sou advogado e vai chover cliente atrás de mim. Lê do engano, não é bem assim que funciona. Você precisa saber gerir, você precisa ter a consciência empreendedora. Você precisa, caso não tenha essas características, precisa aprender mesmo, pesquisar. Hoje a internet está aí, cheia de conteúdo muito facilitado, cheia de conteúdo que pode agregar profissionalmente, para que você consiga fazer com que o seu escritório, seja ele físico ou digital, tenha uma gestão. Para que você saiba lidar com o seu cliente, para que você consiga fechar negócio com ele, para que você não deixe um cliente levantar da sua mesa sem fechar, sem assinar um contrato com você. Se o cliente te procurou com um problema, ele precisa resolver aquele problema, é você quem ele deve ver como pessoa solucionadora daquilo. Você não pode deixar que seu cliente levante-se da mesa pensando em procurar um outro profissional para resolver o problema dele. E isso é uma característica que você, advogado, precisa ter. Você precisa saber ter um bom relacionamento com o seu cliente, você precisa ter autoridade, você precisa saber do que você está falando, você precisa saber gerir, você precisa saber fechar um contrato. Você precisa saber utilizar gatilhos mentais para que seu cliente, ele só queira fechar com você. Então tudo isso é uma estrutura de negócio que você precisa implantar. A sua competência técnica, ela é muito importante. Lógico que é. Um advogado, ele precisa ter competência técnica. E olha que eu não estou falando de autoridade. Estou falando de saber fazer a parte do direito que você aprendeu. O direito, existe uma parte técnica que você, como advogado, precisa saber. É muito importante que você tenha essa expertise, é muito importante que você seja um bom técnico, sim. É muito importante que você, como advogado, seja um bom técnico. Que você saiba aplicar a técnica da advocacia. Mas não é suficiente. Não é simplesmente a sua técnica na advocacia, não é simplesmente você sentar e construir uma peça em uma hora, uma peça completamente complexa, um recurso altamente complexo. Não é simplesmente você colocar o terno e fazer uma defesa oral perante o tribunal. Não é simplesmente você pegar a carteira da OAB e achar que advogado resolve tudo. Você precisa ter mais do que isso. Você precisa ser gestor. Você precisa ser empreendedor. Você precisa ver a sua advocacia como um negócio. E como todo negócio, um negócio vivo, que vai precisar de atuação diária, que vai precisar de intervenção diária, que vai precisar de estratégias para resolver questões, estratégia para aumentar os ganhos, estratégia para modificar a rota. Você precisa, como advogado, não simplesmente ser técnico. Você precisa ser gestor. Você precisa saber gerir sua advocacia.